Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Sebastião Coelho passa a integrar a defesa de Daniel Silveira. Desembargador aposentado atuará junto ao advogado Paulo Faria. O advogado Sebastião Coelho, que é desembargador aposentado, passou a compor a defesa do deputado federal cassado Daniel Silveira, nesta sexta-feira. Ele vai trabalhar junto ao atual advogado de Silveira, Paulo Faria. Coelho ganhou notoriedade no cenário nacional no ano passado, durante sua sustentação oral no primeiro julgamento dos presos do 8 de janeiro, onde frontalmente disse aos ministros do Supremo Tribunal Federal que eles são as pessoas mais odiadas do Brasil. Em audiência na Câmara sobre os presos políticos, Coelho havia afirmado que se tornaria advogado de Daniel Silveira para podê-lo visitá-lo e dizê-lo que não está só. E Paulo Figueiredo, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer e Eduardo Bolsonaro denunciam Alexandre de Moraes em um dos maiores podcasts do mundo. Assista. Por aqui, desde a última vez que estivemos juntos, eu não tenho estado super envolvido na política brasileira, mas eu quero saber o que aconteceu com esse cara. Se puderem mostrar aí pra gente, o Alexandre de Moraes, é isso mesmo, né? Alexandre de Moraes. Mostrem a foto dele aí. Então, de acordo com algumas das verificações que estamos fazendo, esse cara era advogado. Ele frequentou uma faculdade de direito e acho que um pouco depois ele escreveu um livro. Um livro de direito para advogados que a maioria das faculdades de direito no Brasil realmente usa. Acho que pode até ser o livro mais popular sobre o tema lá, e ele fez um trabalho muito bom na economia, onde, se não me engano, ele é conservador. Inclusive, ele mesmo diz que antigamente, com relação à economia, ele era conservador. Ele apoiava os policiais para garantir que as ruas estivessem seguras e tudo o que estava acontecendo, alguns problemas que eles estavam tendo, e então, de repente, alguma coisa acontece com ele. Ele passa por alguma fase em que ele muda, ele deixa de ser quem ele era. Aí acontece a Operação Lava Jato, onde milhões, se não bilhões de dólares foram roubados. O Lula consegue aquela casa, o sítio em Atibaia, aí ele afirma que não é dele. Um outro cara deu 2,1 bilhões de dólares em propinas. Acho que é um dos mais ricos no Brasil, vocês sabem quem é, sabem o que ele fez. Mas eu quero saber sobre o Alexandre. O que aconteceu para ele deixar de ser um advogado e passar a fazer parte de grupos políticos, até do nada virar alguém que bota medo nas pessoas? Tem gente no Brasil até chamando ele de ditador. O que houve aí? Acho que o Paulo Figueiredo, que mora aqui nos Estados Unidos, pode responder melhor essa pergunta. É meio complicado. Eu digo isso porque nós três aqui vamos ter que voltar para casa. E eu tô falando bem sério, a gente pode porque ser preso. Dependendo do que a gente falar aqui, podemos entrar numa fria lá. Eu lembro quando estávamos juntos em Bruxelas, no Parlamento Europeu, falando sobre a censura no Brasil e tudo mais. Quando a gente voltou, o meu nome tinha sido adicionado no relatório da Polícia Federal. Não sei o de vocês, mas todo mundo aqui está sendo investigado. Assim como o Elon Musk, então quando o Alexandre de Moraes não gosta de alguém, ele abre uma investigação contra essa pessoa. Então eu acho que é melhor o Paulo por exemplo, falar. Patrick, um dia depois que falamos com o Elon Musk sobre o Space no X, no dia seguinte Esse é o Space do Twitter do Mário Naufal, né? Exatamente. Ele faz um trabalho Obrigado, fenomenal. Mário. A propósito, ele está fazendo Ele muito tá pelo mesmo, Brasil, está verdade. nos dando voz. Então, um dia depois disso, eles abriram uma investigação contra mim porque eu chamei o Lula de ladrão. Então, é isso que eles fazem. Se você disser qualquer coisa que talvez seja perigoso para eles, eles abrem uma investigação e tentam te pressionar, sabe? E eu imagino que nem sempre o Brasil foi assim. Não foi. Ok, então quando isso mudou, é isso que eu quero saber. É isso que o Paulo vai te quando isso responder. mudou, então? Bom, vamos lá. Ele tem uma história bem interessante. Ele nunca foi conservador, mas o Brasil não teve conservadores por muito tempo. Nós tínhamos a esquerda e a centro-esquerda. Então tínhamos o Partido dos Trabalhadores, né, que é uma galera mais socialista, das antigas, e tínhamos a centro-esquerda, que era mais como a social-democracia europeia. Então, o Brasil foi alternando entre esses dois partidos por um tempo. Acho que podemos colocar um período desde o meu avô até o pai dele. E aí veio o pai dele e mudou tudo.
O histórico dele é que ele era, como se diz, secretário de segurança. Era de segurança, né? Segurança pública, no estado de São Paulo. E aí, quando a Dilma Rousseff sofreu o impeachment, ele foi chamado para ser o ministro da Justiça para o vice-presidente da Dilma, que depois se tornou presidente, um senhor chamado Michel Temer. Então, é isso. Ele foi nomeado pelo Michel Temer, que era um cara mais do centro, para ser o juiz do Supremo Tribunal. Pode procurar o Michel Temer, por favor. Mas uma coisa muito interessante é que naquela época, o Partido dos Trabalhadores pediu o impeachment dele. Eles tentaram de todo jeito evitar que ele se tornasse um juiz do Supremo Tribunal. Eles realmente eram muito contra. Mas em 2019 o cenário dá uma mudada. O Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, mas ele assumiu o cargo em 2019. E, ao mesmo tempo, a Operação Lava Jato começava a investigar corrupções na Suprema Corte, envolvendo algumas figuras do Supremo Tribunal Federal. Isso inclui um outro ministro chamado Gilmar Mendes. Não. É M-I-C-H-E-L. Michel Temer. É tipo Temer. Michael em português. M-I-C-H-E-L-T-E-M-E-R. Isso, é o primeiro. É esse aí mesmo. Então, esse cara é o vice-presidente da Dilma. Mas ele tá no centro, né? Ele é do centro. Mas então, espera aí, rapidinho. Vamos ficar um pouco em 2019. Alguém no Brasil do nada acordou preocupado com o Alexandre de Moraes em 2019? Eu diria que a maioria de A nós gente nem apoiava sabia ele. quem estava ganhando. Não, mas o que eu tô falando é que a maioria apoiava ele como juiz da Suprema Corte. Porque a gente não considerava ele um tirano ainda. A gente não sabia que ele era um psicopata. A gente ainda não sabia. Na verdade... É isso que os psicopatas fazem. Tem um monte de vídeos dele dizendo que o PT é corrupto, que a esquerda criou a corrupção no nosso país, essas coisas. São vídeos antigos dele que estão por aí. É isso que eu tô querendo dizer, que ele era conservador, ou pelo menos Acho que não chegava a ser conservador, mas ele se opunha aos partidos da esquerda, isso. Tem uma coisa no Brasil que a gente gosta de chamar de teatro dos Césares. Por décadas, a gente acreditou que existia uma esquerda e uma direita. Mas a verdade, como Paulo disse, é que só existe a esquerda. Dois partidos onde um tá mais para a esquerda do que o outro. Um é o PT, o Partido dos Trabalhadores, e o outro o PSDB, que é o Partido Social Democrata. Então, o que esses caras queriam era alternar o poder entre eles pelo maior tempo possível. E esse cara, o Alexandre de Moraes, fazia parte de um dos partidos não tão de esquerda. Ele era como se fosse o representante do partido. Mas foi aí que aconteceu uma virada do jogo. Por causa da internet, as pessoas começaram a dizer o que pensavam e a debater online. E por isso conseguimos eleger o Bolsonaro. Na Câmara dos Deputados, o Bolsonaro ele era o que chamamos de baixo clero, era um deputado de baixo escalão. Era um cara isolado. E graças à internet ele conseguiu espalhar a palavra dele e ele disse exatamente o que a gente estava pensando, mas não podia falar. E aí as pessoas começaram a seguir ele aonde quer que ele fosse. Ele ia para um aeroporto e apareciam milhares de pessoas só para carregar ele no ombro. E o sistema começou a ficar preocupado. Falaram, ei, peraí, quem é esse cara de fora que está tentando abrir caminho aqui no meio? A gente já sabe quem vai ser o próximo presidente. E o Alexandre de Moraes fazia parte do grupo do próximo presidente. Mas então aconteceu aquela virada no jogo e conseguimos eleger o Bolsonaro. Foi muito parecido com o Donald Trump aqui. Mas com muito menos dinheiro. Né, a gente não tinha quase nada de dinheiro, foi só com o nosso trabalho duro. Na verdade, só para prestar contas, o meu pai não gastou nem $1 milhão na campanha dele em 2018. E eu tô sendo muito conservador. Eu diria, sei lá, talvez metade desse valor. Mas de verdade, foi um fenômeno, foi realmente um fenômeno. Mas deixa eu perguntar, o seu pai já conhecia ele antes de ser presidente? Isso. Eu acho que não. Antes de ele ser presidente, não? Tudo bem. Mas também ninguém achava que o Bolsonaro ganharia. Quer dizer, ninguém acreditava nele. Você já ouviu Ninguém estava botando fé nele. O povo estava fazendo nele. piada, falando, meu Deus, como assim o Bolsonaro quer ser presidente? Era deboche, foi exatamente a mesma coisa que rolou com o Trump. Mas tem uma diferença, porque quando as pessoas dizem tipo Trump, a diferença é que o Trump já era famoso. É isso aí. Ele já aparecia exatamente. na TV há muito tempo. O seu pai era famoso no Brasil? Não, meu pai não era famoso. Ele era não. meio famoso por aparecer em uns programas de televisão. Na verdade, a ascensão do meu pai foi exatamente quando a esquerda estava implantando uma estratégia que era para incentivar o uso do politicamente correto. Então, o meu pai foi acusado de ser racista, nazista, fascista, homofóbico, isso todas tudo essas antes coisas. de concorrer? Isso, antes de concorrer. E por causa disso, ninguém estava dando muita bola para o meu pai. Então ele só continuou fazendo o que ele estava fazendo, falando o que pensava.
E ele começou a rodar pelo país inteiro porque ele falava que se a Dilma Rousseff, que não é inteligente, e eu estou sendo muito educado, se ela foi reeleita, se ela conseguiu ser reeleita como presidente do Brasil, por que não eu? Então ele começou a viajar pelo país, fazendo alguns programas de rádio e TV. Isso foi em 2018 ou 17? Acho que foi... Foi 16 ou 17 Isso mesmo. por aí. Então ele começou a falar sobre as políticas que ele achava que eram problemáticas no Brasil em 2016. Isso. Ele aparecia em programas de TV Isso. populares, incluindo programas que não eram sobre Mas política olha só, ou uma coisa shows pop. importante é que muitos desses programas chamavam ele para tirar sarro. Pra debochar dele. Eles tiravam sarro da cara dele. Mas essa é a desconexão que existe entre a mídia tradicional e a população. Porque quando a gente assistia e ouvia ele falando, ele falava exatamente o que a gente estava pensando. As pessoas estavam tirando sarro da cara dele, mas ele falava com a grande massa das pessoas. E o mais legal é que foi por causa da internet que ele finalmente conseguiu ser ouvido, sabe? Exato. Então, em 2016, as pessoas começaram a usar o Facebook e o Instagram, e aí ele conseguia ser ouvido, porque antes a gente só tinha os meios de comunicação tradicionais no Brasil. E eles nunca colocaram ele como sendo uma boa pessoa. Certo, então naquela época, ele estava meio que agindo nos bastidores, ninguém estava prestando atenção, né? Ele é um Zé Ninguém nessa época, entre 2016 e 2018. As pessoas conhecem ele, sabem quem ele é, mas ele não tá na linha de frente. Não tem nenhuma ameaça, nenhum sinal, tipo, alguma vez que ele roubou ou quando ele fez alguma outra coisa, ainda não tem nada. Nada, isso. Certo. Então, o que acontece em 2020 com ele, agora que o Bolsonaro é o presidente, agora ele tá lá. Ele venceu de 2019 até 2022. O que acontece com ele agora, a portas fechadas? Então, em 2019, quando o Bolsonaro foi eleito, ao mesmo tempo, a Lava Jato começava a investigar juízes do Supremo Tribunal. Então, no começo... O Lula ainda não tinha sido preso, né? Ou já Ainda tinha? não tinha sido. Ele Ainda passou tava no 520 processo. dias na cadeia. Deveria Isso cumprir mesmo. 10 a 12 anos, mas cumpriu Sim, 520. mas naquela época Complicado. a Operação Lava Jato estava começando a investigar o judiciário. Mas aí aconteceu uma coisa. O judiciário fez um negócio muito interessante. Rob, puxa a Operação Lava Jato. Continua, por favor. Eles fizeram uma coisa muito, muito interessante. Eles decidiram, né? Bom, na verdade, existe uma cláusula nos estatutos internos da Suprema Corte que diz que se um crime ocorrer dentro das dependências do tribunal, nós podemos abrir uma investigação por conta própria. É como um tribunal abrindo uma investigação, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos tem a mesma estrutura. Isso. Então eles podem abrir uma investigação. Isso foi pensado para investigar crimes internos, tipo se alguém roubar a corte. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles abriram isso para investigar quem vazou a revogação do Roe versus Wade, certo? Mas no Brasil eles disseram, bom, se as pessoas estão falando coisas contra nós na internet, e se a internet está em todo lugar, então ela está dentro das instalações do tribunal. Então a gente pode abrir uma investigação sobre essas pessoas que estão tentando difamar o Supremo Tribunal. E aí eles começaram a censurar artigos, inclusive o artigo de uma revista, e falava que um dos ministros do Supremo Tribunal estava envolvido em corrupção com uma construtora grande no Brasil. E eles censuraram isso. E esse foi o começo do que eles chamaram de CPI das fake news. Essa é a mesma investigação que foi aberta em 2019. Foi isso. Foi assim que começou. E esse projeto de lei ainda está aberto. Todos nós estamos sendo investigados. Já tem muitos Há anos. anos, até o Elon Musk está sendo investigado por esse projeto. É verdade, ele tá. O Michael Schellenberger está sendo investigado lá também. Enfim, todo mundo. E eles emitiram medidas, mandaram algumas pessoas para prisão, mas por enquanto é só um projeto de lei. Ainda não é um processo. Ninguém foi acusado por 5 anos. Mas eles invadiram a casa das pessoas, Sim, eles confiscaram fizeram isso. passaportes. Mas uma coisa que é interessante para os Estados Unidos é apontar que, ao mesmo tempo... Olha, o Elon Musk vai ser investigado por notícias falsas e obstrução no Brasil após uma ordem do Supremo Tribunal. Exatamente. Qual é a data disso, Isso Rob? deve ter mais ou menos Deve um ter mês. umas 2 semanas. Tá, então você está dizendo que isso foi em abril, tá? Isso foi há um mês. Ok, enquanto eles estavam falando isso, esse Alexandre, ele já estava manipulando tudo pelos bastidores ou ainda não? Bom, ele se tornou o homem mais poderoso do Brasil por enquanto, e de longe. Porque, olha, essa é uma investigação interessante para os espectadores dos Estados Unidos também. Porque, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, principalmente a esquerda e o Deep State estavam discutindo como lidar com o problema da internet que o Nicolas mencionou. O Trump foi eleito através da internet e o Bolsonaro também foi pelo mesmo motivo. Também tivemos a gente aqui também foi... Esses caras também, e vários congressistas, rolou uma mudança drástica no Partido Republicano
Também rolou o Brexit, tivemos aquilo na Hungria, enfim, aconteceram todas essas mudanças ao redor do mundo. Então foi como se a elite política começasse a ver o que eles poderiam fazer para mudar isso. Então agora, se você lê o relatório do Complexo Industrial de Censura da Comissão Judiciária da Câmara, você vai encontrar isso. Lá está registrado que a administração Biden estava tendo discussões com as empresas de mídia social sobre como fazer para censurar e moderar determinados tipos de opinião. Extremistas. E podem acreditar, isso é um registro público, não é teoria da conspiração, nem nada assim, eu não gosto dessas coisas. Mas eles enviaram oficiais do FBI e do Departamento de Justiça para terem reuniões no Brasil com o TSC. E essas reuniões eram para tentar explicar como, entre aspas, combater a desinformação. E isso foi meio que foi a mesma coisa. Quando foi que aconteceu 2019. Isso? E isso era registro público. Isso foi em 2019, então antes do Biden se tornar presidente. Exatamente. E alguém da elite política estava reagindo? Sim, o Deep State estava tentando reagir. Bom, todo mundo aqui tem uma noção do quanto o Trump sofreu com o FBI enquanto ele era presidente, né? Então é meio que para isso que o Deep State está lá, né? Não importa quem ganha, eles vão estar lá de qualquer forma. Vocês diriam que agora ele é o homem mais poderoso do Brasil? Com certeza. De longe. Mesmo sendo temido? Porque ele pode fazer o que ele bem entender. E aí eu te pergunto, você vai apelar para quem? Não tem ninguém que está acima do Supremo Tribunal. Se eles decidem uma coisa, todo mundo pode ver que beleza, isso não é a favor da Constituição, mas ele simplesmente não se importa. Ele não se importa com o que a lei diz, ele faz o que quer. Mas tudo bem, isso é ilegal. E agora, o que a gente pode fazer? Esse é o problema, é por isso que a gente está aqui. Eu não estou super feliz aqui debatendo sobre as questões internas do Brasil. Mas pelo menos estamos alertando nossos amigos aqui nos Estados Unidos para eles se prevenirem e não deixarem esse vírus brasileiro chegar aqui. Mas essa é a parte mais difícil. Como a gente pode reagir contra alguém que faz isso de dentro do Supremo Tribunal? Pois é. Por exemplo, durante as eleições presidenciais, o pai dele, Bolsonaro, não estava autorizado a fazer lives da própria, como chama mesmo, a casa governamental que ele estava morando. A residência oficial. Isso, a residência oficial. Isso também aconteceu com o Trump. Sim, eles fizeram isso com o Trump também. Por exemplo, na eleição, eu publiquei um vídeo dizendo que se o Lula fosse eleito presidente, ele com certeza Foi um vídeo de brincadeira sobre o aborto. E também iria legalizar as drogas, e eu recebi uma multa de cerca de $10 mil porque eu tinha feito isso. Agora, neste momento, a gente tem 2 ministras mulheres que foram nomeadas pelo Lula depois da eleição, e as 2 apoiam o aborto. Então, o Supremo Tribunal começou a votar sobre o aborto. E eles também estão falando sobre drogas. Então, eu estava certo. E mesmo assim, eu fui multado por isso. $10 mil? E quem vai... 10 mil. E a quem eu vou recorrer? E Pacheco declara apoio à denúncia grave contra Paulo Pimenta. E petista segue em total desmoralização. O senador Cleitinho se defendeu de acusações do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, de que teria divulgado fake news sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Cleitinho destacou que fez um questionamento sobre a necessidade de nota fiscal e que a Confas, órgão da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, confirmou que não seria mais exigida. O senador ressaltou que suas ações são pautadas pela honestidade e a transparência. O parlamentar também fez um apelo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedindo apoio para combater qualquer injustiça contra ele. Em resposta, o presidente Rodrigo Pacheco afirmou que já está ciente da situação e acionou a advocacia do Senado Federal para uma avaliação técnica sobre o caso. Pacheco expressou confiança de que Cleitinho não cometeu nenhum ato ilícito e se comprometeu a buscar esclarecimentos por meio dos devidos procedimentos legais. Pacheco ressaltou que Cleitinho agiu dentro dos limites da lei ao apontar possíveis falhas no encaminhamento de doações e auxílio no Rio Grande do Sul, e argumentou que a abordagem do senador visava ajudar e não tinha motivação política. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.